Bom dia, meninos, tudo bom? Esta é a gravação da explicação do conteúdo 2 do segundo bimestre. Atenção para ele, porque é conteúdo de avaliação bimestral. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado do WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Bora? Então a gente começa com os objetivos e os conteúdos. Então vocês vão ver o primeiro condicional e deverão aprender as formas do primeiro condicional. Formação de palavras, vocês vão aprender a formar palavras com alguns prefixos. E compreensão textual com memes, então identificar tema ou assunto de um texto com memes. Mas antes a gente começa com uma frase da Meredith Grey de Grey's Anatomy, e ela fala sobre sucesso. On success. Even the biggest failure, even the worst, beats the hell out of never trying. Então, mesmo a maior falha, mesmo a pior, é melhor do que nunca tentar. Então, uma frase motivacional. Quando você tenta, você tem a certeza se você vai conseguir ou não. Não conseguindo, você reformula o plano, caso você queira continuar, para poder atingir o objetivo. E conseguindo, bom também, né? Primeiro condicional, eu destaco aqui primeiro, então quer dizer que nós temos o 1, o 2, o 3 e ainda o 0. E condicional porque é uma condição, então algo só acontece se outra coisa acontecer. Então esse se é muito importante, tá certo? No primeiro condicional você tem duas frases. As duas frases, uma está no presente e a outra está no futuro, como nós temos aqui, nessa fórmula. Tá certo? Exemplo, nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, quando alguém pergunta uma coisa, ou você afirma ou você nega. Então, if you close the door, the noise will stop. Então, primeira frase e segunda. E o if aqui. If significa se. Então, se você fechar a porta, o barulho irá parar. Então, close está no presente simples, é a frase que está no presente. E will stop está no futuro, no futuro simples. É a segunda frase que está no futuro. Então, nós temos aqui o primeiro condicional. Se você fechar a porta, o barulho irá parar. Então, essa é a condição. O barulho só para se a porta for fechada. Na negativa, professor, como é que eu faço? Simples. Você vai colocar um don't antes do verbo principal na primeira frase, depois do sujeito. E você vai colocar o won't antes do verbo principal e depois do sujeito na segunda frase. Don't significa não. Aqui. E esse não, don't, você usa para esse tipo de pessoa. Com eu, você usa don't. Com you, você usa don't. Com we, você usa don't. E com they, você usa don't. E o won't, professor? O won't, ele é uma contração de will, mas, not. Aí dá o won't. Então, if you don't close the door, the noise won't stop. Se você não fechar a porta, o barulho não vai parar. Então, o barulho não para se você não fechar a porta. Tá bom? E na interrogativa, simples também. Interrogação no final. E o will, que estava antes do verbo principal, vai para o início da segunda frase. Então, a primeira frase fica normal, como se fosse na afirmativa, na primeira aqui. If you close the door, will the noise stop? Se você fechar a porta, o barulho vai parar? Tá bom? Então é assim que você vai construir as três formas do primeiro condicional. Nós temos aqui formação de palavras com um prefixo. Então nós temos o prefixo on, ab e mol.
Tá bom? Então, esses hífens nessas palavras, eles não existem. Eles só estão aqui mesmo. Eu só coloquei para que vocês possam perceber que são prefixos. Somente. Então, unhealthy significa não saudável. Unlike, não similar ou não semelhante. Abnormal, não normal. Malnutrition, nutrição inadequada. Então eles têm um sentido contrário àquilo que a gente geralmente vê, ou um sentido um pouco negativo. Aqui nós temos a definição em inglês. Nessa lâmina vocês têm o print de 2 páginas no Instagram, que é o Meme Bilíngue e o Cool Comic. A primeira página é da escola, que eu administro, e a segunda desconheço, só seguir, porque é interessante trabalhar com os alunos. Então, vamos ver isso aqui em contexto, vamos ver o inglês em contexto. Então você tem o meme, que é uma relação entre imagem e texto escrito. Geralmente tem um efeito de humor. The animals on each real bill. Os animais on, em, it, cada real bill. Bill é nota em papel, né? Nota de real, no caso aqui, os animais em cada nota de real. Há um efeito de humor aqui quando você coloca esse animal de pelúcia atrás da nota de 200. Por quê? Porque enquanto nas demais notas todos os animais estão bem representados e semelhantes à realidade, a de 200 não está. O animal não saiu bem representado. Então há um efeito de humor aqui. Do outro lado, nós temos uma pessoa que tirou um F, que é a pior nota em língua inglesa, e ele diz: shit, merda, droga. My dad's, meu pai, vai kill me matar. My dad's gonna kill me. Meu pai vai me matar. Então ele tem a ideia de puxar a perna, fazer um alfa e colocar um a mais. Mas quando ele faz isso, ele percebe que embaixo tem 3 de 10. Ele acertou 3 pontos ou 3 questões de 10. E fala: fuck, o que é que eu vou fazer agora? Fuck, merda, droga. Então a solução foi colocar um 0 depois do 3 e fazer um 30 de 10. E ele fala: I'm a genius. Sou um gênio. Tem 2 possibilidades aqui de compreensão, né? Então, realmente há um 30 de 10 para combinar com a mais, para dizer que excede as expectativas, então foi excelente, né? Um exagero aqui. Ou que não existe 30 de 10, que ele falsificou, o padre vai perceber e vai castigá-lo. E ele não vai ser um gênio, não foi um gênio, foi idiota. Temos uma questão de Enem, e sempre vocês vão primeiro na questão, depois no que pede a questão, depois vocês vão no texto, para vocês ganharem tempo e não perderem tempo, tá certo? Porque no Enem vocês têm aproximadamente isso de tempo para poder resolver cada questão. Nós temos o trecho de uma música, Viva la Vida. Então, letras de músicas, elas podem abordar temas que são reforçados com repetição de trechos ou palavras. Então, nesse trecho dessa música, é permitido a gente conhecer o relato de alguém que... E temos as opções A, B, C ou D. Você vai aplicar a técnica. Sublinha os cognatos. Depois de sublinhar os cognatos, você sublinha as palavras que você conhece. Estou simulando aqui alguém que não sabe. Depois você faz o projection, que é a adivinhação. Você vai adivinhar o tema. Automaticamente, quando você está lendo, a sua mente já faz o preenchimento dos espaços. É uma teoria de leitura. Então, eu costumava governar o mundo. Os mares se levantariam com a minha palavra. Eu costumava girar o dado e sentir o medo nos olhos dos meus inimigos. Só por essas 4 frases, você já consegue ter uma ideia. Used to significa costumava. Então, como ele repete muito, esse aqui é só um trecho da música que é apresentado na questão, né? Como ele repete muito durante a música, a única opção que tem isso
em A. Costumava. Então é uma pessoa que costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Tá bom? Então a gente vai praticando esse tipo de técnica até a gente ficar, né, bom na resolução desse tipo de questão. Vocês têm recursos adicionais, né, os recursos que eu utilizei de meme, as 2 páginas, as 2 contas no Instagram, um site extra sobre o conteúdo, né, primeiro condicional, uma explicação extra sobre o primeiro condicional no YouTube, e agora vocês têm a gravação dessa aula. Obrigado e qualquer dúvida me contatem no privado. Bye bye!